Lefi, Eswede, Ayaulela, Mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Hoje, como teólogo, quero usar o tema sobre o perfil do pregador. O perfil, essa palavra vem do latim, que significa mudança de prefixo. E no grego é o aspecto ou representação, a descrição ou que traça de uma pessoa, né? Observa que a palavra perfil vem de perfeição e bem acabado, e reúne todas essas qualidades padrão. Mas nós vamos ler aqui o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 15 ao 26, e depois estaremos abordando esse perfil segundo a palavra de Deus, aqui teologicamente falando. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzem a maior impiedade. E a palavra desses corroerá como gangrena, entre os quais, aí ele faz uma exemplificação do que houveram no passado, Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que proferir o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra e outros, porém, para a desonra. E de sorte, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para todo uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desordeiros desse jeito, das mocidade que segue essa injustiça. A fé, que é o amor, significa a nossa caridade, e a paz com os que, com um coração puro, sincero, invocam ao Senhor. Rejeita as questões loucas que saem, instruções, sendo que produzem contendas. Eu sempre falo de argumentologia, conceitologia, que são esses problemas de não ter examinado, não ter dom de discernimento, é que causa essa desarmonia celestial. Mas ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem à verdade, se porventura Deus lhes dará o arrependimento para o conhecimento da verdade, e tornarem a despertar, desprendendo-se do laço do diabo, em que cuja a vontade estão presos. Eu posso dizer a vaidade, né? E voltar à sinceridade positiva, que será necessário
que hoje fofoqueiros, profanos, incrédulos, dissimuladores, nós vamos ver dentro dessa ação imperativa luciferiana. Bom, porque eu apliquei e expressei o que está ligado à qualidade padrão do Evangelho, é no comportamento humano, conforme estamos expressando. São a exatidão, a realidade sincera, o princípio, como está falando a palavra de Deus que nós lemos, certos, morais, fiéis. Bom, apresentar os erros e a repreensão, exortar, não a cognitiva transferência e acessar a verdade do conteúdo, mas aí é que está dentro do fruto do Espírito Santo, a mansidão, a temperança, para orientar até que o Espírito venha novamente o transformar. É o que diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Bom, procura apresentar-te, significa a ordem de atitude de uma postura ou condição, princípio da prática e a determinação, né? Para você entender o segundo ponto, apresentar faz parte de uma referência elaborativa. Por que elaborativa? Bem aplicada. É expor ou oferecer na presença da vista de todos, principalmente, o terceiro ponto, que é a principal, a de Deus. E vejamos, não é ao homem como um cargo de comando. Eu posso citar assim, como rei, como príncipe, generais, governadores ou senadores, ou etc. Você ficar submisso, subjugado à escravidão humana, não tendo essa orientação desse discernimento espiritual para saber qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Bom, quarto ponto, aprovado como obreiro. Sim, mas não como mexeriqueiro, conforme eu citei, que significa fofoqueiro, paroleiro, que significa contador de história também, forasteiro ou desordeiro. Por quê? Tem que ser aprovado, que é o significado, o sancionado, autorizado, o julgador bem que tem a grandeza dessa espiritualidade, que eu falo sempre dos dons espirituais, de fruto do Espírito, e a principal nossa é o dom do discernimento. Por que obreiro? Quinto ponto. Significa obrado, que é essa responsabilidade que opera em quem faz tem obrigação dessa construção espiritual no intelectual, emocional das pessoas, para fazer a obra de Deus, tendo iluminado os olhos do seu entendimento, e não com soberba arrogância, mas dentro desse espírito de mansidão, se adequando, né? E é o oposto de ser obrigado de forma da imposição pela ação sujeita da condição humana, mas é gerenciado pelo Espírito de Deus que doutrina o nosso. É nesse sexto ponto que não tem do que se envergonhar-se. São o ato ou o efeito, a atitude depressiva, degredativa, reprovativa, impessoal ou imoral, que causa certas frustrações. É o dever, conforme eu falei, de adequar, de adaptar, lidar e conviver, conforme a palavra de Deus, ela nos orientou, que nós temos que estar dentro desse padrão, porque vão surgir dentro desse ensino aqueles que, como já foi citado aqui, que vão perverter, vão distorcer
como fala de Hermineu e Fileto, os quais desviaram da verdade e implantaram que a ressurreição de Cristo já tinha sido feita. Mas é o que diz o versículo 22, foge dos desejos da mocidade, segue a justiça e a fé, a caridade que eu falei que significa o amor, com um coração puro, os que invocam a Deus. E aí, conforme falou que há vaso de honra e vaso de desonra, né? E para a gente não se meter, não ficar agregado, tá? Em contendas, em rivalidade, tá? Mas nós devemos sim, instruindo com mansidão eles que resistem, né, à verdade. Porventura Deus pode dar o arrependimento para o conhecimento da verdade. Não somos nós que vamos mudar ninguém. E no sétimo ponto, para encerrarmos aqui, vai ser esse que maneja bem a palavra, né? Manuseia, move, mexe, ou exerce essa governância, esse gerenciamento. Não é um manipulador, indutor, conforme houve a distorção. Pois o bem é uma condição aprovável, digna, que nós temos que ter positiva, como expressei, a qualidade atribuída à ação, à obra. E nós vemos que humana do caráter moral é a condição positiva atribuída à ação. No comportamento humano é o espiritual, que é o uso correlacionado em dizer o bem comum, bem acabado, bem aceito, bem amado, apanhado, aprovado, apresentado, até mesmo arrumado, não estando de qualquer maneira. E essa adequar-se ao infortúnio, está ajustado à verdade, empenhado, que são o comportamento dessa obra aqueles que procuram se apresentar como obreiro aprovado diante de Deus, não para apresentação diante dos homens, para viver nessa competitividade, conforme nós falamos, de indução, que não é o que o Espírito Santo de Deus, ele procura nos ensinar. Eu já falei que vou finalizar, mas eu vejo sempre as pessoas dizendo, eu sou cheio do Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, ele doutrina o nosso para o bom comportamento, ele não julga, ele não critica, ele não é rivalista, ele não faz acepção de pessoa. E hoje, infelizmente, esse desafeto emocional, dentro dessa discordância, é a superioridade que eu chamo de arrogância, que é infectada pela soberba, que quem tem que aparecer, se apresentar em nossas vidas, é a nossa atitude para que o nome de Cristo seja glorificado. Mas que fique essa mensagem expressiva para o seu intelecto, para o seu comportamento espiritual. É por isso que eu afirmo que Luffy é suede ayau leila mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Ficam todos na paz.